Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Deu Rebote. Mais um dia para a gente ter aqui de muita resenha. Vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre título, vamos falar sobre uma torcida apaixonada com esse nosso convidado. Então, sem mais delongas, mas antes, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho aí para a gente cada vez mais tá trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Nosso convidado tem nada mais, nada menos que uma tríplice coroa no seu bolso. Então, chega para a resenha, meu irmão. Seja bem-vindo, Augusto Recife. Tamo junto. Para mim é um prazerão, Andrezão, no programa aí Deu Rebote, um programa que está se iniciando, né? E eu sou um privilegiado, acho que é o segundo convidado. Perfeito. Segundo convidado, então, para mim é um privilégio. A gente tá contando um pouquinho aí da nossa história. A gente vai falar um pouco de Cruzeiro, falar aí de Paysandu, falar da minha carreira, falar pós-carreira, como é que tá a minha vida, né? Eu que hoje sou um ex-atleta, um atleta hoje aposentado, né? Encerrei a carreira o ano passado, então uma nova vida, um novo rumo eu tracei para a minha vida, né? Então a gente está dando seguimento aí em outra área, né? Uma área totalmente diferente do que a gente estava acostumado, né? Irmão, estou muito feliz de te receber. Quando eu iniciei um projeto, eu sabia que você era um cara que eu podia contar. E assim, tem muita história, uma carreira maravilhosa. Então, muito feliz de te receber. O Deu Rebote está muito feliz. E vamos começar falando desse novo desafio seu. Você que acabou de dizer aí que é uma nova trajetória, uma carreira de mais de 20 anos, né? Como profissional, grandes clubes brasileiros, muitos títulos no currículo. Como é que está sendo para você, cara, esse novo recomeço? André, para mim tudo é novo, né, cara? Tudo é novidade. Eu que acostumado com uma situação totalmente diferente do que eu faço hoje, né? Porque a minha vida toda foi dentro do futebol. Eu não estou fora do futebol, ainda estou dentro do futebol, mas em outra função, né? Há mais ou menos alguns anos atrás, existe hoje a empresa Sandro Euler, né? Eu falo que é Sandro Euler e Léo Silva, né? Porque o Léo também faz parte dessa empresa. E são eles e outras pessoas por trás também, né? Que comandam essa empresa, junto com algumas pessoas que a gente faz esse acompanhamento dos atletas da empresa, né? É uma empresa que gerencia a carreira de jogadores, né? Desde ali de sub-8 até profissional. Então, é uma empresa que já está sendo bem vista aí, graças a Deus, aí, não só aqui em Minas, mas pelo Brasil todo, e a gente tenta fazer um papel diferente do que as demais estão acostumadas a fazer, né? Então a gente dá toda assistência aí para o atleta, a gente dá assistência para os familiares, e a minha função hoje é acompanhar, né? Acompanhar os atletas da empresa para ver como é que está o desempenho, né? Acompanhar a família dos jogadores, a gente acompanha em treinamento, em jogos. E há muitos anos atrás eu recebi o convite do Sandro, junto com ele, né? Também o Léo Silva, né? E para fazer parte também da família, eu falo que é uma família, né? Porque a gente é uma família, é como a gente fosse um time, né? E o time a gente tem que andar junto, andar unido, né? O Perfeito. pensamento é só realmente a gente estar junto aí com a empresa para a gente dar o respaldo aí para as famílias, para os atletas, e isso, graças a Deus, a gente vem fazendo muito bem, né? E há muitos anos atrás eles me convidaram, né, para mim fazer parte dessa família e eu sempre adiando, né? Como o futebol tá no nosso sangue, né, No Andrezão? sangue. E eu falo que quando o telefone estava tocando, a gente vai indo. A gente vai indo. E os caras até brincavam comigo, você é o Highlander, cara, você não vai parar nunca. Falei, calma, gente, uma hora, né, a gente vai parar de jogar. E por incrível que pareça, o ano passado, né, eu encerrei minha carreira, né, estava lá no Porto. Porto é um clube novo, se chama Porto Esporte Clube, clube novo lá de Porto Seguro, junto com o Euler, junto com o Sandro também, eles criaram um clube lá, a SAF, né, junto com o André Negão, que é lá de Porto Seguro, né, ele é nascido em São Paulo, mas está em Porto Seguro há bastante tempo. Eu falo que ele já é um baiano, né, é um baiano De já, coração. de coração, e eles criaram essa SAF, né. O ano passado eu fui convidado para fazer parte desse clube, né. A gente iniciou lá na segunda divisão do Campeonato Baiano, um projeto tudo novo, um clube tudo novo, tinha acabado de nascer. E eu tinha até falado com você, falei, rapaz, o projeto aqui é bom, né? Show. E a gente tinha passado por algumas situações lá atrás também que não era muito legal, né? Mas eu cheguei e comentei até com você quando você esteve lá visitando. Falei, não, Andrezão, o projeto aqui é bacana, cara. Tenho certeza que o negócio vai andar, porque
As pessoas que estão aqui gerenciando são pessoas corretas, pessoas de uma boa índole, né? Pessoas humildes de coração, que cumprem com aquilo que promete para você. Então, se o negócio inicia assim dessa forma, ter certeza que coisas boas Da irão maneira colher. correta, com certeza. Poderia ser colher num longo prazo, mas em curto prazo também, mas o negócio andou de uma forma tão, né, foi andando de uma forma tão boa que a gente colheu rápido, que a gente já conseguiu acesso, né, do Porto a gente subiu da segunda para a primeira divisão, num curto tempo aí de 4, 5 meses o time já está numa primeira divisão, porque o clube tinha acabado de nascer, né? E esse ano, naquele ano, o ano passado, eu encerrei minha carreira depois que a gente teve o acesso, né? A gente teve acesso até em cima do Fluminense de Feira de Santana, né? Um clube de tradição aí, clube aí de sei quantos anos de existência, e a gente conseguiu acesso, né? Já esse ano eu já vim já em uma função diferente, eu vim como auxiliar técnico do Sandro, né? O Sandro, a gente jogou junto no Cruzeiro por muito tempo, né? A gente foi campeão lá da Tríplice Coroa. O Sandro veio como treinador e o Sandro me perguntou: "Ei, Ressa, você vai vir como? Vai vir como jogador, como auxiliar? O que você quer, né?" Ele deixou nas minhas mãos para mim escolher, né? Eu falei: Sandro, eu acho que para mim já deu, vou te ajudar aí, vou te auxiliar no que você precisar aí, vou te ajudar. E graças a Deus esse ano a gente fez uma campanha assim, eu falo que me surpreendeu a todos, porque a gente, com orçamento baixíssimo, né, que a gente tinha, e a gente tem clube lá na Bahia, como Jacuipense, Juazeirense, Barcelona de Ilhéus, Colo-Colo, você tem um Bahia, você tem um Vitória, né, e a gente Um orçamento enxuto, né? enxuta uma logística totalmente louca, porque a gente está lá no extremo sul da Bahia, a viagem mais perto que a gente tinha era 7 horas de viagem, né? Vai jogar em Salvador, 14 horas de Horas de viagem. viagem, Estado E a grande. gente surpreendeu, cara, que a gente conseguiu aí fazer uma campanha bacana, né? Uma campanha tranquila, né? Não brigamos por rebaixamento, pelo contrário, a gente brigou por G4. E graças a Deus a gente foi coroado aí na última rodada, a gente conseguiu vencer aí o Barcelona de Ilhéus, que nos garantiu aí uma vaga na Série D Eu tive, do eu ano que tive, vem. como você disse, eu tive a oportunidade de estar conhecendo o clube lá. Eu estava de férias em Porto Seguro, aí nós nos conectamos e assim, deu para ver que era um trabalho muito sério, né? Muito. Bons jogadores, a galera empenhada. Então, assim, tinha tudo para dar certo, como deu, né? É um Sim, projeto que agora a gente espera que a longo prazo, sim. cada vez mais vá crescendo, né? Pessoas importantes, Certo. pessoas, né, que querem o bem do futebol estão na frente do projeto, então isso tem tudo para dar certo. Tem. E a gente veio com o Sub-20 esse ano, né? Tá até agora jogando o Campeonato Baiano Sub-20. A gente classificou, né? Agora eu não me recordo se a gente terminou em segundo ou em terceiro, mas a gente terminou ali no G4. Então a gente vem surpreendendo até na base, né? Porque lógico que o nosso futuro está lá na base, a gente tem que olhar para a base, né? E o pensamento do pessoal que está lá à frente é isso, né? O investimento também vai ser na base, não vai ser só no profissional. Até porque a base é que sustenta o O profissional, profissional, né? perfeito. E a gente pensa no futuro, lá na frente, quem sabe a gente revelar aí grandes jogadores aí para o cenário aí mundial, não falo nem de Brasil, mas sim mundial, né, cara? Irmão, pegando o gancho que a gente está falando de base, vamos falar um pouquinho do começo da sua carreira. Acho que muito parecido com o que acontece com a grande maioria dos jogadores, né? É um menino que sai de casa muito cedo, muito jovem, em busca de um futuro, né? Você saiu lá de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco e foi para São Paulo, fica esses 2, 3 anos em São Paulo e vem esse primeiro contato, né, com o Cruzeiro. Pô, uma capital grande, né? Um time de torcida, um time expressivo. Fala pra gente, como é que foi essa vinda? Como é que se deu o Cruzeiro, esse começo de carreira num clube grande? Andrezão, não foi fácil, cara, porque eu sempre falo por onde eu vou, porque as coisas aconteceram muito rápido na minha vida, né? Se tratando de Cruzeiro, desses clubes aí de massa, né, clube de tradição, eu só via por televisão. Eu só via por televisão, cara. Eu tive a oportunidade de quando eu chego aqui em 2000 no Cruzeiro, né, que eu entro ali na Toca e vejo aquele campo ali da Toca 1, né, porque não existia ainda a Toca 2. E, pô, me veio muita coisa na cabeça, né, cara? Me veio Joaquim Nabuco lá atrás, quando eu sentava na frente da televisão para assistir Globo Esporte. E,
e via os caras dando entrevista, né, cara? Eu falei, caraca, eu tô aqui, Deus me colocou aqui, velho, tô no Cruzeiro. Então, para mim foi tudo novidade, mas assim, foi uma oportunidade da minha vida, cara. Eu falo assim, pô, Recife, você imaginaria estar ali? Eu não imaginaria, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria. Mas assim, se Deus me colocou ali, eu falei, a primeira coisa que quando eu coloco o pé ali na toca, eu falei, gente, eu não vou retroceder, pelo É a minha contrário, meu irmão. oportunidade. É a oportunidade da minha vida, eu não vou voltar para trás. Então, eu fiz daquela oportunidade realmente fazer valer a pena. Eu fiz fazer valer a pena, né? Porque eu me dediquei muito, cara. Me dediquei muito, né? Me veio muitas coisas na minha mente de quando eu saí de casa, né? De ter deixado a minha infância, a minha adolescência, porque eu deixei minha infância, minha adolescência, deixei meu pai, deixei minha mãe, deixei meus amigos, né? Atrás de um sonho. E graças a Deus eu fui abençoado, né? Porque, né? Pô, fiz história num clube aí gigantesco, cara, né? Para qualquer um. E tem que ser valorizado. Eu valorizo muito. Eu valorizo muito porque eu joguei do lado de grandes jogadores aí que fizeram história no mundo, cara. Quando eu menos imaginava, eu tô ali no profissional muito rápido, tô do lado de um Edmundo, tô do lado de Exato. um Rincon. Falei, meu Deus do céu, Tudo cara. aconteceu muito rápido, né, Baixo? Muito, Na sua chegada ao Cruzeiro. Quantos anos muito. você chegou no Cruzeiro? Eu cheguei no Cruzeiro, eu tinha 16 anos de idade. 16. E você 16 estava anos de estreando idade. pelo profissional com quantos anos? 17 para 18 anos, eu já estava Exato. no profissional, o primeiro jogo lá em Recife contra o Sport. Em casa. Quando eu pego o telefone, sai a convocação do profissional, né, a relação de jogadores que iria viajar. Quando eu ligo para o meu pai e para minha mãe, eles nem acreditavam. Um amigo meu que era muito próximo mesmo, Adriano, né, quando eu ligo para ele, porque até hoje a gente tem, né, a gente se fala muito, quase todos os dias. Adriano falou, não acredito que você vai vir. Adriano, posso acreditar, cara. Eu não tô acreditando, cara. Aquele menino que saiu de casa hoje tá voltando, né? Vai estrear porque se em você casa. for parar para pensar e fazer umas contas, eu saí de casa em dezembro de 97, cara. 97, 98, 99, 2000, 2001. 4 anos, cara. A minha vida mudou, né, cara? E eu já tô no profissional para estrear lá em Recife contra o Sport, meu primeiro jogo, cara, lá em Recife contra o Sport, pelo Brasileiro, né? Esse jogo a gente ganhou até de 1-0, foi gol do Ricardinho. Não entrei no jogo, mas, pô, tava lá, Tava velho, lá, no meio das presente, feras lá, faz tá parte louco? do... Como é que foi o acolhimento desses caras, igual você falou com o Edmundo? Como é que foi o acolhimento desses caras que já tinham um peso no futebol para um menino de 17 anos que está chegando num clube grande? Pô, os caras, na verdade, eu sempre tive, eu tenho esse jeitinho de vocês, mineiro, né, tem esse jeitinho. E sempre assim, eu sempre respeitei, né, André? Até hoje eu respeito, né, cara, a hierarquia, né? Esses caras aí mais velhos, respeito sempre meu pai, minha mãe, meus tios, sempre as pessoas mais velhas, a gente existe aquele respeito, né? Então, aquele jeitinho nosso, né, cara, de ser obediente, de fazer tudo que os caras pedem, tudo que os caras me pediam para fazer, eu tinha que fazer, lógico, né? Mas um dos caras que mais me ajudou, cara, me ajudou e eu sou muito grato a ele mesmo, foi o Alex, porque desde quando eu sou profissional, o Alex já me abraçou. Tipo, a identificação, a conexão com o Alex foi muito grande, né? Da primeira passagem dele em 2001, que ele fazia parte desse elenco, então, a minha primeira concentração, que eu viajo lá em Recife, eu tô com o Alex, então o tempo todo com o Alex, então, para mim, assim, principalmente dele, do Cris na época, né? O que facilitou também muito, assim, pra gente se adaptar o mais rápido no profissional é porque eu não subi sozinho, né? Subiu eu, subiu o Irineu, subiu o Jussier. A gente já tinha um Maico que subia e descia no profissional, né? Do júnior profissional. Você tinha um Luizão que também já estava lá. Aí tinha um Gomes, tinha um Wendel. Então, assim, quando você sobe sozinho, às vezes você fica meio acanhado. E no meu caso, não, né? Já tinha uns meninos que a gente jogava ali na base, então a adaptação assim foi boa, né? Por não estar só eu e sim os meninos também, né? Você é recebido pelo um Alex, você É, tá louco, cara, já e te abraçou. uma geração que todo mundo vingou, né, É pra você Recife? ver os jogadores que eu falei Uma aqui. geração que todo mundo Os deu cara, certo, cara. seleção brasileira, cara. Você fala de Maico, fala de Luizão. Maico tem 10 anos de seleção brasileira, Não, jogou na Inter de Milão. pra gente, quando a gente ascende da base ao profissional, faz toda a diferença esse acolhimento, né? Porque é o Faz, cara que tava na base com você ali, às vezes, né? sim, O cara dormindo na beliche em cima, você na de baixo. É aquela coisa que você come no mesmo horário. exato. Quem tá no futebol nesse período de base
você convive mais com esse atleta, né, do seu time do que com a sua própria família, cara. Ainda mais de Exatamente. jogadores que você que estava longe de casa. Então vai criando essa afinidade, Aham. essa irmandade. Quando você sobe pro profissional e vê que tem mais caras, te dá esse gás, te dá essa força, E né? outra coisa, né, André? É o mesmo objetivo e os Exato. mesmos sonhos, né? E um pelo outro, e um ajudando o outro, não deixando você esmorecer, às vezes ficava triste, desanimado, e pelo contrário. A gente, quando viu o parceiro do lado, tipo, pô, o cara tá se esforçando, o cara tá dando o máximo para se manter, né? Aquilo acaba que te motiva, Muito. né? E isso aí foi muito, assim, valioso, porque realmente a gente fez valer a pena, né? Fez fazer valer a pena. E a gente sobe, a gente se firma realmente, né? Não foi aquela coisa de a gente subia e descia, não. A gente subiu, firmou e ficou mesmo. Ficou. Tanto que a gente, porra, durou por muito, 2, 3 anos ali de profissional, né? Aí você pega 2003 lá, a gente já estava realmente já consolidado mesmo, porque a gente tinha 2, 3 anos de profissional, a gente já era veterano já, né, de profissional, apesar da gente estar novo, Ser porque, pô, a novo. gente tinha 20 anos, 20 para 21, e o que mais, quando eu falo consolidou, é quando eu vejo aquela final de 2003, a gente já está pulando para 2003, tá? Final de Copa do Brasil 2003, quando a gente vê aquela final ali no Mineirão, cara, você vê 6 jogadores, 60, 70% dos jogadores que jogaram Uma aquela mescla. final era da base, porque ali tá eu, tá Jardel, tá Gladstone, tá o Gomes, tá o Wendel, tá o Luizão, tá o Marcinho. Se você pega o elenco que fez parte daquela final ali da Copa do Brasil de 2003, você olha pro banco, se eu estou falando de 60, 70% É do muita time coisa. titular, É muita coisa. aí você olha pro banco, você fala, caraca, tinha Canu no banco, Elias Canu, você tinha Diego O Clementino, Clementino você tava. tinha Irineu, você tinha Marcinho, né, o Márcio jogou o primeiro jogo lá no Rio e no segundo ele entrou no jogo também. Então era, pô, para mim, falei, cara, realmente a gente chegou, se firmou, para mim ali foi o dever cumprido, né? Esse ano mágico de 2003, a montagem dele se inicia em 2002 com a chegada do Luxemburgo. 2002, a gente joga a Copa dos Campeões lá no Nordeste, né? Porque eram os campeões Sul-Minas, campeão Rio-São Paulo e campeão do Nordeste, eu acho, Copa do Nordeste e do Norte, né? Campeão do Norte. Aí era chaveamento, né? Tinha uma chave lá em Natal, uma chave, acho que em Belém. Não lembro se outra foi em Fortaleza, foi no Piauí, não lembro. Só sei que a gente consegue, a gente chega na final, né, da Copa dos Campeões, a gente pega o Paysandu, até então para nós era um clube desconhecido, porque antigamente as informações que chegavam até a gente era poucas, era através de rádio e De jornal, né? Jornal, você tinha que ler, né, saber quem que era os jogadores que ali atuavam, né? Mas a gente vai e perde a Copa dos Campeões para o Paysandu. Marco Aurélio vai embora para o Japão. Marco Aurélio faz o último jogo dele contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Inicia o Brasileiro, né? A gente estreia lá no Rio contra o Fluminense, a gente toma um 5-1 do Fluminense, estreia do Romário. E o Marco Aurélio vai embora para o Japão, o Ricardinho vai embora junto com ele. E o Vanderlei chega. Vanderlei acho que estava no Palmeiras, né? Vanderlei estava no Palmeiras. Nesse primeiro jogo a gente joga em casa contra o Palmeiras, não era o Vanderlei. O Vanderlei ainda estava dirigindo o Palmeiras. Quem assume o jogo era o PC Guzmão. Assume esse jogo aí, o PC já estava aqui em BH, já assumiu esse jogo contra o Palmeiras. E o Vanderlei chega e já começa a montagem do time já para 2002, né? Repatria o Alex. Ele já dá uma poldada no elenco, né? O estilo Vanderlei, quando chega, Daquele jeito. já chega chegando, né? Falou, vou passar o facão aqui. Exatamente. Passar o facão em algumas Gente, cabeças aqui. Vanderlei, ele se tornou meio que uma figura folclórica no futebol brasileiro, né? Sim. Até pelo tamanho que ele alcançou de Real Madrid, o número de títulos. Eu queria te perguntar, Recife, como é que era bola e campo do Vanderlei, cara? Ele era esse cara diferente? Ele era esse cara, sabe, inovador, como ele sempre diz nas entrevistas? Para mim, o melhor. Para mim, o melhor, diferenciado. Eu falo o que hoje é pregado, o que hoje se faz, o Vanderlei já fazia isso já há muitos anos Há 20 atrás, anos cara. atrás. 20 anos 20 atrás. anos atrás.
pessoal fala de intensidade, o time, né, o Vanderlei já tinha muito treino voltado para a intensidade. O pessoal fala de posse de bola, de reter a bola, a gente já fazia isso há muitos anos atrás. A gente, falo ele, né? Porque se você for pegar aí os clubes por onde ele passou, posse de bola dele, de valorização de bola, de ter oportunidade de fazer gol, criar chances de gol para os atacantes, era muitos. Tanto que os números dele, se você pegar lá no Palmeiras, estou falando de Palmeiras, daquele tempo lá da Parmalat, exato. os caras campeão paulista aí 100 gols, eu acho, sei lá, número de E pontos aí. é sempre uma coisa de um time que jogava para frente, que Jogava jogava pra frente. bonito, que gostava de ficar com a bola, né? Eu elogio muito o Vanderlei, né? Eu falo que eu sou muito fã dele porque o meu futebol cresceu muito quando o Vanderlei chega no Cruzeiro, né? Pelas oportunidades que ele me deu, né? Depois de realmente eu me firmar de titular, e as oportunidades que ele me deu para mim mostrar realmente o meu futebol, né? Porque eu fiquei muito marcado quando eu subo profissional de, pô, o Recife só marca, o Recife só bate, o Recife só isso, o Recife só marca, só destrói. Lógico que era a minha função primeiro, você é volante, você tem que destruir mesmo, E né? uma característica muito forte, né? Era algo que você fazia com maestria. Exatamente. Porque era assim, eu peguei 2 treinadores com uma filosofia totalmente diferente do Vanderlei, que era mais de marcação, né? Que foi o Ivo Wortmann, quando eu subi profissional era o Ivo Wortmann, depois eu me firmei com o Marco Aurélio, que tinha quase as mesmas características do Ivo, né? E com a chegada do Vanderlei, não, o Vanderlei dá total liberdade para mim chegar na frente, para mim poder ajudar o Alex, para mim poder ajudar a galera lá da frente, que é o Aristizábal, né, na época o David. Eu tinha a função realmente, né, de dar uma segurada, de auxiliar ali o Maurinho pelo lado direito, né, já falando já de 2003, né, eu ficava protegendo muito o Maurinho porque o Maurinho tinha muita liberdade de chegar lá na frente. De característica dele, ele era um cara que Exatamente, chegava muito bem na muito. frente, muito O Maurinho leve. ia muito. Não que eu não poderia chegar lá na frente, eu tinha essa liberdade também, quando a gente tinha a bola para jogar, né. Por isso que eu sou muito agradecido a ele, porque ele me deu essa oportunidade de coisas que eu fazia lá na base, no juvenil, entendeu? E esse tripé foi muito assertivo, né? De Muito. Maldonado na frente da defesa, de um lado você, do outro o Endel, funcionou Para muito. você ver que como que ele era diferente, o Vanderlei, né? Ele já enxergou uma forma, né? Porque de poupar o Alex no sentido de ter que voltar tanto para marcar, mas ele armou um tripé onde a gente se protegia bem e dava liberdade para o Alex e tanto para os laterais para chegar lá na frente, né? E eu falo que quando o Maldonado chega, né, eu e o Wender, né, a gente brincava muito, eu e o Wender, falou, o Maldonado chegou, e chegou Felipe Melo, e chegava outro, chegava e falou, olha, Wender, a casa vai cair para nós. Vai azedar pra alguém. A casa vai cair para nós, né? O Wender até falou esses dias aí nos podcasts dele, falava que a gente, no mínimo, a gente brincava, né, que a gente falava, essa, no mínimo, a gente tem que entregar pelo menos o empate, né? O jogo tem que estar empatado no mínimo. Então, assim, a gente se dedicava muito dentro de campo, né? Tanto eu quanto o Wendel, o Maldonado, a gente tinha uma função muito importante, né? Importantíssima. Estou falando de nós três, mas todo mundo tinha a sua importância, né? Principalmente nós, porque a gente tinha que proteger, dar liberdade para o Alex, né? Não que o Alex não tinha que voltar para marcar, mas ele era o cara decisivo para nós, né? Se você poupa algum Alex da vida, imagina, né, Nossa, o cara? que ele pode fazer? E realmente a gente se doou ao máximo, né, para que ele tivesse descansado ali, né, e quando ele tivesse a bola, ele ia munizar, ia dar as assistências igual ele deu no Recife, filme. ao longo da temporada, cara, foi um time disparado que encantou, mas assim, fez um belo mineiro, foi crescendo na Copa do Brasil. Quando que vocês viram que assim, o elenco tá fechado? Agora não tem como. É esse elenco aqui, bem dentro de campo. Belo Horizonte é uma cidade. Esse time deu muito trabalho, cara, fora de campo. Demais. Essa raja gabalha aqui. Ela não é famosa à toa, não. Nossa, não. Eu falo, André, que foi um dos elencos mais unido, mais fechado, mais tudo, cara, porque a gente era jovens, cara. Se você pegar a média de idade aí do nosso time aí, a gente tinha um elenco jovem, né? Eu acho assim, o que mais tinha assim uma idade um pouquinho acima, assim, mais experiente que eu falo, né? Era o Marcelo Ramos, que terminou aquele ano de 2002, iniciou 2003, depois Marcelo vai para fora, né? Vai para o Japão. Aí a gente tinha o Paulo Miranda, que estava com a gente desde 2002, o Mineiro 2003.
Alguns jogos do Brasileiro ele ficou, depois ele foi embora. Aí depois chegou o Ari, né? O Ari chega, acho que o Ari Xizabo chegou no Mineiro. Ele chega do Vitória? O Ari vem do Vitória, Vitória. né? Depois de ter deitado na gente lá um ano antes. Deitou e rolou na gente. A gente só tinha o Ari Xizabo, né? E os outros jogadores era tudo, pô, média, 23, 24, 20. Então, assim, a gente realmente gostava do Sereno, né? Não, o Sereno aqui, e o Luxemburgo foi trazendo, parece que ele foi pincelando, cara. Pô, busca um Edu Dracena, né? Busca um Mota. São jogadores que, pô, ainda eram jovens e que precisavam se mostrar, jovem, né? O Mota chega aqui, o Mota o Mota era de 80, né? O Mota na época, se eu tinha 83 tinha 20, o Mota tinha 22, 23 anos, novo, pô. O Dracena é de 81, então tinha 22 para 23 anos. Eu falo que o Dracena é gato, né? Porque o Dracena tinha 16 anos de idade, estava no profissional do Guarani, já era capitão, é muito experiente. E então, ele pincelou alguns nomes, né, cara? Traz o Maurinho, que estava no Santos. No Santos tinha sido campeão. Tinha sido campeão. Aí traz o Martinez, né? Traz o Arthur, também, que estava junto com o Maurinho no Paulista de Jundiaí, o goleiro, né? Aí traz o Mota. O Mota, eu tenho muita história do Mota também, que quando o Mota chega, eu falo, oh, meu Deus, cara, o Cruzeiro, e aí a imprensa chega detonando o Mota, aí batendo no Mota, e batendo, e batendo. E até eu caí na pilha da imprensa, né? Que eu falei, cara, Cruzeiro, pô, um clube desse tamanho, quer trazer o Mota, o que é um Mota? Eu já pedi desculpa pro Mota, tá, Motinha? Porque gera um sinal de interrogação, porque a torcida, né? Todo mundo espera um jogador de nome, né? E acaba que isso né? chega no jogador, né? Chega. Aí eu vou terminar, eu vou te falar onde o grupo realmente se uniu, né? Nosso grupo se uniu desde o Mineiro, desde o Campeonato Mineiro, nosso grupo inicia a pré-temporada, nosso grupo já era fechado, porque a gente já vinha de uma base de 2002, né? E o Vanderlei, ele enaltecia muito isso, da gente estar fechado, e realmente ele, como é que se fala? Ele realmente fez que o nosso grupo ficasse unido, porque a gente está sempre junto, né? Trancava a toca. Naquela época tinha esse... Direto. Ficava-se muito tempo treinando, né? Direto. 2002, então, quando ele chega, os últimos 5 jogos restantes que faltavam do Brasileiro, a gente fiquei um mês sem casa. Era muito comum naquela época. Voltava, jogava e voltava para toca. Enfim, o Mota chega, a imprensa detonando o Mota, aí entra o Vanderlei, paizão. O Vanderlei, pô, reúne todo mundo no vestiário, aí dá maior total liberdade pro Mota, fala, Mota, aqui é o grupo é esse aqui, você tem total liberdade para você fazer o que quiser, você pode contar com todo mundo que está aqui, todo mundo aqui vai te abraçar. Pô, todo mundo fechou no Mota, todo mundo abraçou o Mota vai treinar, o Mota dá vida no treino, e ele era diferenciado. Não, e foi um cara que ajudou muito ao longo da temporada. Caramba, tá louco, o Mota era o nosso 12º jogador ali, tá louco, o Mota entrava e resolvia, muitos jogos duros, o Mota entrava e resolveu pra nós. Muito. E era um elenco que tinha Zinho, né, era um elenco que tinha... Agora que o Zinho chegou depois, o Zinho chega depois da Copa do Brasil, o Maldonado chega só depois da Copa do Brasil, porque o Maldonado não podia jogar a Copa do Brasil, porque já tinha jogado pelo São Paulo, né? Então, assim, a gente vem do elenco do Mineiro com o Claudinei vindo do América. Exato. A gente tinha Paulo Miranda, tinha o Martinez, tinha o David, né? Então, aí no Brasileiro que o nosso grupo começa a realmente chegar né? Após a final da Copa do Brasil, tiveram algumas saídas também, né? Teve o David, né? O Luizão. Só saiu. O David e o Luizão. Foram os dois? Foram os dois. Aí a gente perde o Martinez por lesão, né? O Martinez, a gente perde ele no Brasileiro, né? Aí ele no jogo brasileiro, alguns jogos da Copa do Brasil ele não jogou. Tanto que na Copa do Brasil e no Mineiro, quem jogava comigo no meio era o Claudinei. Depois que o Wendel veio se firmar. O Wendel se firmou realmente quando inicia o Brasileiro, que quando o Maldonado chega, o Vanderlei acha esse tripé, né? Que, na verdade, nosso time já vinha encaixado, né? Aí ele conseguiu colocar o Maldonado ali, né? Fez o tripé, onde realmente o time deslanchou mais ainda do que já vinha. Já tinha sido um trabalho bom no Mineiro. Já tinha sido, pô, a gente foi campeão invicto, né? A gente foi campeão invicto no Mineiro. A gente passeou no Mineiro, a verdade é essa. Copa do Brasil também, a gente campeão invicto. Na verdade que passeou no ano, né? No ano, é verdade. Verdade, Andrezão. Então, assim,
o nosso grupo era muito fechado, né? Tipo, algo que me chamava muito a atenção era nosso treino, 4 horas, velho, 4 horas da tarde, 2h30, 3 horas, tava todo mundo lá no vestiário para a gente iniciar a roda de samba, de 2h30 até as 3. Não tinha como dar Não, errado, o pau não. comia solto. Irmão, se tinha isso no Pô, vestiário, você imagina isso nas era noites de Belo direto. Horizonte, pô. Meu Deus. Meu Deus, tal de Belo Cubana, Horizonte ficou pequeno, irmão. Kubanacan, ali na Lagoa da Pampulha ali. Ai. Tinha rodinha de samba ali no vestiário de 2h30 até as 3. 3 horas a gente tava no campo para fazer uma rodinha de bobo, irmão. De 3 horas até 4 horas, quando iniciava o treino. Um clima maravilhoso. Nossa, o nosso clima era maravilhoso. Não tinha briga, não tinha rixa. Tinha rivalidade nossa ali, de, pô, não vou dar mole, senão eu vou perder a titularidade pelo elenco que a gente tinha. Então, realmente, quem estava jogando fez valer a pena. Não deu brecha. E, Recife, você fala desse bom clima, cara. Não tinha essa coisa desse ego, esse jogo. O Alex já tinha o tamanho que ele tinha ou ele conquistou isso depois? Não, já tinha, pô. O Alex já tinha sido campeão da Libertadores com o Palmeiras, né? Já tinha passado no Flamengo, já tinha ido lá na Itália. Alex era a seleção brasileira. Então, o cara que era para ser mais vaidoso, mais... Pô, o cara era o camisa 10 nosso, né? Era o camisa 10 e o capitão. E você falou que foi o cara que mais te acolheu, né? Mas era o cara mais gente boa, o que ele acolheu a gente da base ali. O Alex abraçou a gente e... Aí, vem aqui, tá comigo, então já era. Não, e para quem trabalha em grupo, e não só no futebol, quando o ambiente é bom, as coisas tendem a dar certo. É muito difícil dar errado, Andrezão. É muito difícil dar errado, cara. Porque eu já peguei grupos aí que realmente a vaidade pairava, né? E o negócio não andava. Não anda, Não mesmo não. sendo um grupo muito qualificado, né? Eu falo assim, eu não vou cravar que 100% do grupo ser um grupo fechado e a parada dar certo, né? Mas a probabilidade para o negócio andar é, vamos pôr ali uns 80% a 90%, não é verdade? Porque tá todo mundo remando para o mesmo lado. Ruim quando 3, 4 vai remar para o outro lado, para o negócio dar certo é difícil, né? Quando é um, o restante do grupo ainda consegue, né, andar. Mas quando é 4, 5, aquela laranja podre que a gente fala, é complicado, difícil. Né? Que acaba que contamina os outros. Né? É que você não tem um vestiário legal. Exatamente. Né? O vestiário diz tudo. É horrível. O vestiário diz tudo. Cara. É horrível. É onde você sente prazer em estar chegando mais cedo e estar com um companheiro. Porque a verdade é que você passa mais tempo com o companheiro que a própria família. Exatamente. Naquela época, Recife, se eu não estou enganado, ainda eram 24 times o Campeonato Brasileiro? Ou já eram 20? Naquele ano de 2003, foi o primeiro ano de campeonato de ponto corrido, eram 24 clubes. 24 clubes. Aí o outro ano, acho que 2004, que reduziu. Reduziu para 20, né? A gente vê falar hoje em dia aí, cara, de calendário. Como é que era isso, cara? 24 clubes, jogava-se mais, muita viagem. Obviamente, a intensidade de futebol, há 20 anos atrás, era uma intensidade um pouco menor. Mas era algo que, para a época, né, Sim. era o prime da época. Sim. Como é que era isso, cara? Como é que sentia muito, você se cuidava? Porque você falou que tinha noite, vocês iam para noite. Como é que era esse cuidado com o corpo, cara? Na verdade, assim, aí do que se fala hoje, né, de fisiologia, né, do se cuidar, do pós-jogo, né? Aí fala que tudo que está acontecendo é hoje. Não era hoje. O Vanderlei já vinha com isso lá atrás, de cuidado de alimentação, do cuidado do descanso, tanto que a gente tinha o tal de pijama treino. Pijama treino era simplesmente a gente ficava lá na concentração, aí tinha um vídeo do jogo que tinha que passar, a gente estava lá assistindo o jogo. Descanso. Porque o descanso fazia parte do treinamento, faz parte do treinamento. Faz parte. Então a gente tinha tudo isso, a gente tinha um staff, o Vanderlei tinha um staff que nos dava totais condições para a gente descansar e chegar bem no jogo, né? Tinha alguns treinos que ele segurava, tinha treino que ele soltava um pouco mais, a gente tinha um fisiologista lá que era fenômeno, foi um dos melhores do mundo no meu ver, né? Que era o Emerson Silame, né? Que tanto o Vanderlei levou ele lá pro Real Madrid, seleção brasileira, né? Tinha um pessoal lá da fisioterapia também, os caras eram fenômeno. Então a gente tinha todo esse cuidado lá atrás, de descanso, de relação à viagem, né? A gente sempre, às vezes, viajava muito de voo fretado. Então, assim, Vanderlei foi um treinador caro? É um treinador caro? Sim, mas ele dá resultado. Mas é uma equipe que dá resultado. Que tá então, ele já trabalhar. tinha tudo isso, né, lá atrás. Então,
Ele sabia o momento certo de segurar a gente. Você Né? lembra quantos jogos você fez aquele ano? Eu fiz 75, 75 76 jogos no ano. É 75, jogo demais, 76, irmão. cara. Eu acho que eu fiquei de fora por suspensão, né? 3 cartões. Acho que teve São uma muitos expulsão, jogos, 2 são muitos expulsões no jogos. ano, né? Foram muitos jogos, André, muitos jogos. Porque assim, é um campeonato mineiro que você vai até a final e é campeão. Uma Copa do Brasil também que se joga ela completa por Pois ser é. campeão também. E o Campeonato Brasileiro que tem as datas estipuladas. No Brasileiro foi 46 jogos, eu joguei 43. E essa época tinha, não sei se tinha time do Norte, tinha time do Tinha Sul. Paysandu. Paysandu. Tinha Paysandu. Ou seja, você cruza o Brasil inteiro, cara. Brasil. Por isso você tinha que ter um elenco forte. Forte. E a gente tinha um elenco forte. E o elenco novo, né, Recife? Novo. Tinha um elenco novo, cara. Tanto que se você pega no banco, você tem um Alex Dias, tá vindo de um Paris Saint-Germain na época. Exato. Você tem um Alex Alves que estava sendo artilheiro da Série B pela Portuguesa, muito bom jogador que nos ajudou muito. Você tem o próprio Zinho, um negro experiente. Você tem um Felipe Melo, depois fez a carreira aí, tá louco, né? Vindo do Flamengo, né? Começo de carreira. Flamengo. E aí tinha os outros jogadores mais jovens lá, que depois, deslancharam. Você tinha um Thiago Gozzi, você pega o nosso zagueiro, você, nossa, os nossos zagueiros são esses caras aí. Caraca, então, assim, a gente tinha um elenco fortíssimo, né, cara, que a gente tem que enaltecer realmente que todos, sem exceção, os caras realmente se dedicaram ali para que o negócio andasse, né? Porque normalmente, às vezes, quem tá no banco, quem não vem jogando, o cara fica emburrado, às vezes, não que ele queira, André, mas às vezes ele acaba contaminando. Pelo jeito dele, às vezes, pelo contrário, estava todo mundo remando, te ajudando, te dando força, não que vai dar certo. A gente está no mesmo barco, então a coisa, por isso que a coisa E foi o ano que, assim, colocou vocês todos na história do Cruzeiro, cara. História do Cruzeiro. História do Cruzeiro. Eu brinco que, mais ou menos, né, a gente tinha já conquistado já o Campeonato Brasileiro, a Tríplice Coroa, e a gente corria em volta do campo, eu, o Wendel e o Dracena, e a gente falava, né, a gente não tem noção do que a gente fez no Brasil. Exato. A gente não falava nem em relação aqui, né, a Belo Horizonte, a Minas Gerais, em relação ao Brasil. A gente só vai ter noção, e o comentário nosso era esse, a gente só vai ter noção daqui a alguns anos, né? E realmente é o que está acontecendo. E é o que hoje. chegou agora. É porque era uma torcida que já estava carente de título há algum tempo, né? Ganha o primeiro Campeonato Brasileiro em pontos corridos. E não foi só o brasileiro, foi um ano estrelar, foi um ano mágico. Demais, cara. E o que mais. Porque o Vanderlei era o cara obstinado, né, cara, a conquistar, né? Obcecado, a palavra é essa, obcecado. E ele falava muito do Cruzeiro de 66, do Diceu Lopes, que o Cruzeiro tinha sido. Até então não tinha ainda consolidado que o Cruzeiro tinha sido campeão, né, brasileiro, né, de 66. Aquele ano ali de 2003 foi que consolidou, né? E ele falava muito desse time, de como que esse time jogava, que queria que o time dele jogasse daquela forma do Cruzeiro de 66. E uma frase que ele falava muito, que era assim, que ficou marcado para mim, que era: eu não nasci para perder. E ele passava aquilo pra gente, E cara. É uma mentalidade vencedora, né? Vencedora, e ele passou aquilo pra gente, cara. E eu falo muito de que, assim, a pré-eleição dele era algo surreal, de, tipo, você sai de uma pré-eleição dele, né, vai para um jogo que talvez você, não sei, professor, se esse jogo aí vai dar, e você sai da pré-eleição e fala, não, vai dar. Vai dar. Porque o cara consegue colocar na tua mente que não, vai dar. E a gente realmente fazia de cada jogo uma decisão, né, cara? A gente não... Você vê, falava de pontos corridos, ele já traçava um objetivo. A gente tinha um objetivo no mês ali a ser conquistado. E todos os dias ele vinha ali e falava, e aí, quantos pontos a gente tem que fazer esse mês? Tipo, para você realmente tá ali vivendo aquilo ali, né, cara? Uma transparência total. Exatamente. Do nada ele chegava e aí, quantos pontos Recife a gente tem que fazer esse mês? Eram os objetivos que a gente tinha por mês, tá? Que alcançar. A gente sabia que era jogo a jogo, mas a gente tinha um objetivo naquele mês de ser alcançado, e a gente alcançou. Alcançava os objetivos, né? Então, cara, ele fez com que a gente, não só nos 11 que jogavam, mas no grupo todo, ele conseguiu contagiar, né? Então, deu no que deu, né, E foi o sucesso de 2000. Irmão, sucesso. Saindo de 2003, a gente vai para 2004,
que eu queria te perguntar o seguinte: a vinda chega um outro jogador com um peso enorme, né? O Rivaldo. Rivaldo, se eu não me engano, ele vinha de ser campeão da Champions League, não é isso? Isso, No Milan. no Milan. Chega aqui, cara, em um elenco muito fechado. E foi um trabalho que não deu muito certo, cara. Como é que foi essa chegada dele? O que aconteceu ali? Eu não digo nem de polêmica, porque é muito normal, né? Acredito também muito pela saída do Vanderlei, que foi o cara que trouxe ele. Como é que foi a chegada do Rivaldo no Cruzeiro? Mas por parte do Rivaldo não teve polêmica nenhuma, né? O Rivaldo, ele chega do Milan, né? Pô, chegou o Rivaldo já tinha sido já o melhor jogador do mundo, né? E assim, aquele ano para nós foi um ano horrível, até porque houve nosso time foi desmontado, muitos jogadores saíram, né? Para você ver que o nosso grupo era tão unido, André, tão unido, tão fechamento mesmo, que a tristeza do grupo foi a saída do Aristizábal. A forma como que o Ari saiu, né? Saiu. Porque a gente não queria que o Ari saísse. E a gente queria que o Ari ficasse, porque o Ari foi uma das pessoas mais fundamentais do nosso elenco. A gente fala muito do Alex, daquele ano de 2003, pô, não tem como não falar, né? Mas o Ari também foi uma das pessoas mais importantes também do nosso elenco, né? Todos foram, mas os dois, assim, foi mais que sobressaíram, porque o pessoal ali da frente, mais de destaque, sim, né? E já também era um cara mais experiente. Né? Era, cara, e era um cara que agregava muito no nosso grupo, e aquilo abalou muito o nosso grupo, né? Mas chegou o Rivaldo, né? E a coisa não encaixou como encaixou em 2003. Normal, Acontece, normal de até por acontecer. você ter um ano anterior de uma referência, Exato. que a gente sabe que no futebol não é todo ano que acontece, você ganhar tudo, do Sim, começo ao final do ano, sim. a torcida muito passional Aham. sempre quer isso, né? É daqui pra frente, mas a gente sabe que não é assim. É difícil, É difícil. é difícil. Mas aí sai Maicon, né? Por mais que às vezes o Maicon não estava sendo titular, mas o Maicon jogou muitos jogos, alguns jogos naquele ano. Sai o Gomes, né? Pós-mineiro, já tá falando pós-mineiro, né? Aí vai saindo um outro, sai outro, aí o nosso elenco fica, né? Aí chega o Guilherme, chega Rivaldo. E precisa desse tempo de adaptação, né? Um Rivaldo que Exatamente, vem da Europa há quantos anos? exatamente. Aí não se adaptou, aí tem aquela confusão antes do clássico, né? A briga entre o Vanderlei e a família Perrella, fica, não fica, não fica, o Vanderlei vai embora. Isso numa quarta-feira, com o clássico no domingo, então nossa semana, isso no Mineiro, nossa semana já foi uma semana muito de uma turbulência atrás de turbulência. O Vanderlei, o seu Benessi, né? O seu finado Benessi chega no vestiário falando: ó, o Vanderlei não vai continuar mais com a gente. O Vanderlei pediu demissão e tá indo embora. Aí o seu Benessi na mesma hora já emenda. Quem não quer ficar, o Rivaldo já levanta a mão. Levantou o dedo. Levanta a mão, falei, não vou ficar. Eu entendi o lado dele, até porque foi o Vanderlei que Que levou trouxe, ele, que levou ele e tal. Aí o Rivaldo já não fica. Aí a gente já tem um jogo no domingo, o PC assume o time, né? A gente tem 2 dias para treinar para um clássico. Aí toma aquela sapecada do Atlético, 5-2, 5-3, eu acho. Aí o clima nosso já não fica legal. Aí, entre trancos e barrancos, a gente vai tentando se firmar ali no Mineiro. A gente consegue ainda ganhar o Mineiro em cima do Atlético, né? E naquela dúvida agora, quem fica, PC não fica, PC Quem vai pode embora, quem chegar? pode chegar. O pessoal não sentia muita confiança no PC, acabou que o PC não ficou, aí traz o Emerson Leão. Emerson Leão com uma filosofia totalmente diferente do que a gente estava acostumado um ano antes. O Alex vai embora, aí a gente não traz um É substituto, não difícil, tem, aí é não tem. difícil, cara. Aí foi um ano louco, né, cara? Foi muito altos e baixos. Eu acho que foi mais para baixo do que para alto. Mas acontece, é É, normal que normal, assim, normal. isso acontece na vida do atleta, É, né? normal. E se tratando. Falando de Cruzeiro, a gente pegar esse gancho de você falando, vou trazer um pouco para esse Cruzeiro mais atual, Recife. O Cruzeiro hoje vive uma remontagem, né? É um Aham. clube que, pô, chegou no fundo do poço, está se reerguendo agora com o dono da SAF, que é apaixonado. Como é que você, cara, como é que o grupo, vocês devem ter aquele grupo de WhatsApp, como é que o grupo viu aqueles anos difíceis do Cruzeiro, cara, de Série B, de cada dia você abrir a internet, você vê coisa de, pô, do Cruzeiro, de fraude, como é que você viu aquilo, cara? Olha, André, a gente ficou muito triste, né? A gente fala, no caso eu, né? Eu que eu sou cruzeirense, eu nasci ali
na base, cheguei com os meus 16 anos, não tem como, né? A gente tem uma identificação enorme com o Cruzeiro, né? Cara, eu fiquei muito triste porque naquele ano ali de 2020, né, 19 para 20, foi o ano que o Cruzeiro caiu e eu tô no Vila Nova, a gente faz a pré-temporada lá na Toca. E eu presenciei coisas que eu nunca tinha vivido em 6 anos de Cruzeiro. Eu nunca tinha vivido, né? Pô, receber salário em dia, funcionário tudo em dia e naquele ano ali de 2020, funcionário sem receber 3, 4 meses, o clube uma bagunça, funcionário fazendo greve lá, não ia trabalhar. E aquilo aqui me entristeceu muito, eu fiquei triste, falei, não é possível, gente, o que está acontecendo? E a gente, pra ficha cair, né, cara? Porque era um cenário totalmente diferente do que você Exatamente, cara. viveu. A gente só, eu só vivi coisas boas no Boas. Cruzeiro. Eu não lembro de ter vivido uma fase ruim, né? E você vendo aquilo ali de perto, né? Porque eu tava ali na Toca ali, né? Todos os dias ali na pré-temporada. E aquilo a gente me entristeceu muito, né? Mas assim, hoje, vendo o que está acontecendo hoje, né? A gente fica até feliz. E você tocou num assunto importante. A gente está numa reconstrução. Reconstrução. Porque o torcedor é muito momento, nós ser humano, que é um negócio para ontem, né? Só que a gente está em reconstrução. Por mais que a gente deposite uma confiança tão grande no Pedrinho, né? A gente tem que agradecer muito primeiramente a Deus e por Pedrinho, Ronaldo Pedrinho, né? Porque realmente o Cruzeiro estava no fundo do poço, né? E a gente hoje aí está conseguindo aí dar a volta por cima, né? Mas a gente precisa um pouquinho de tempo. Lógico que a gente está feliz hoje, né? Porque pelo momento que a gente está vivendo, mas a gente ainda tem que estar com o pezinho no chão. Porque a gente ainda está em reconstrução. Tem muito a ser Tem construído. muita coisa ainda a ser reconstruído, mas a gente fica feliz do que, né? Que a gente está, realmente a gente está vindo aí de um momento bom, então a gente tem que ter esperança, né, André? E ver que hoje o Cruzeiro tem um norte, o Cruzeiro tem um objetivo. Exatamente, coisa que a gente não via 2, 3 anos 2, 3 anos atrás, na atrás. verdade. Hoje Exato. a gente E a consegue, torcida sente isso. a gente consegue ver a luz lá no fim do túnel, não é verdade? Isso, a torcida. E Recife, nada mais cara, explícito do que a torcida encher estádio, a torcida voltar a andar nas ruas com a camisa. Exato. Era coisa que o cruzeirense tinha perdido. E o mais importante, André, que eu vou enaltecer aqui, é o nosso torcedor. Porque apesar do torcedor às vezes estar chateado, às vezes estar cabisbaixo, mas o torcedor nunca deixou de comprar ideia. Compareceu sempre no jogo, o Cruzeiro está lotando o estádio aí sempre, desde da Série B. Então a gente tem que enaltecer isso. Então realmente o cruzeirense está fiel. Tá fiel, e tá vendo fiel. com bons olhos, né? Exatamente. Que o clube tomou outro rumo agora. Graças a Deus e ao papai Pedrinho, né? Irmão, dando seguimento à sua carreira, assim, você teve em vários outros clubes grandes, né? Passagem por Flamengo, passagem pelo Inter, né? Mas a sua identificação muito grande com o Paysandu, né? É um cara que, quando a gente nota, você fala com carinho. Como é que foi a sua chegada? Você já sabia do tamanho do Paysandu quando você foi para lá? Já sabia do tamanho do Paysandu. Eu fiquei sabendo do tamanho do Paysandu naquele ano de 2002, quando a gente joga contra o Paysandu pela Copa dos Campeões, a final, né? E a gente reinaugura o gramado do Mangueirão. Até então eu nunca tinha ido lá no norte do país, lá em Belém. E foi algo surreal, cara, que eu presenciei lá naquela final, né? No primeiro jogo da final, a gente ganhou esse jogo de 2-1 lá em Belém. E até então eu nunca tinha presenciado aquele tanto de torcedor, né? No norte do país. Eu tinha presenciado aqui em Minas, né? Mas lá no norte, né? A paixão, realmente o povo é muito apaixonado, né? E, pô, os caras lotou o Mangueirão, cara. Tinha muita gente. Eu lembro da dificuldade pra gente chegar no Mangueirão. Os batedores, né, da polícia, a gente teve que entrar na contramão, a gente chegou atrasado no Mangueirão para jogar esse jogo. E então, a força, né, o povo apaixonado, eu falei, nossa, o povo aqui realmente ama o futebol, né, cara, é apaixonado pelo clube. E tipo assim, eu sou Paysandu, eu não sou Paysandu e sou Flamengo. Não tem um outro Não, clube. eu sou Paysandu. E tipo, é Remo, não tem outro clube. E aquilo, tipo, me encantou, né, cara? Eu falei, nossa, a torcida é muito apaixonada. Eu tive a oportunidade de pela primeira vez, ser contratado pelo Paysandu em 2005, né? Surgiu uma oportunidade para mim ir, na verdade, na época o presidente era o seu Tourinho, né? E não deu certo, acabou que eu fui pro Flamengo.
E quando foi em 2013 para 14, surgiu a oportunidade para mim ir lá para o Paysandu. O Mazola, treinador, estava lá, me ligou, me convidou. No primeiro momento eu fiquei meio assim, vou, não vou, vou, não vou. Eu não queria ir, tá? Todo mundo sabe disso, eu não queria ir. Mas, assim, eu vi como uma oportunidade também, né? Eu não quis ir porque, André, eu nunca tinha jogado uma Série C, né? Perfeito. Eu fiquei muito aqui no eixo sudeste aqui, né? Joguei muito Série B, nunca tinha, falei, na verdade eu tinha um plano de carreira, eu falei, não vou porque se eu for para lá, talvez eu não vou ficar um pouquinho, né, fora do mercado, e o mercado para cá era muito bom pro lado de cá. Mas graças a Deus, cara, surgiu a oportunidade de ir, né? Eu conversei com a família, falei, não, tamo junto, vamos embora. E eu falo que foi uma das minhas melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque eu fui tão bem recebido, fui tão bem acolhido, que eu virei papão. Papão da Curuzu, virei Paysandu, cara. O Paysandu tá no meu coração e sou muito agradecido. Foram quantos anos de Paysandu? 4 anos. 4 anos. Eu não queria ir, cara. Fiquei 4 anos. 4 anos. E o clube tá no meu coração, realmente, cara. Tá enraizado porque foi um clube que eu me identifiquei muito. Cheguei na Série C lá, num ano totalmente atípico do Brasil. O Brasil estava quebrado financeiramente, muitas empresas quebradas, e o negócio foi indo, né? O clube, e a gente foi andando. O presidente muito transparente com a gente, né? Na época era o Van Dijk, que sacaneou com a gente em 2002, Copa dos Campeões. Ainda bem que ele é meu amigo hoje. E assim, o Van Dijk muito transparente, falando o que estava acontecendo no lado já financeiro do clube. E realmente o que eu vinha contando em relação ao grupo, quando o grupo se fecha realmente, o que aconteceu em 2003, aconteceu também em 2002, aconteceu em outra oportunidade em clubes que eu passei também, quando o grupo se fecha, não tem como dar errado. E naquele ano realmente o nosso grupo se fechou, a gente não tinha aquele grupo de jogadores talentosos, né? Falo em 2014 pelo Paysandu, mas era um grupo guerreiro, que era um pelo outro. Que vestia a camisa. De vestir a camisa. E realmente a gente vestiu a camisa, a gente conseguiu colocar o clube de novo, porque o clube tinha caído em 2013. Em 2014 a gente jogou a Série C e voltamos de novo o clube para a Série B em 2014. E aí depois fiquei mais 3 anos lá. Como é que é esse contato seu com a torcida? É maravilhoso, até hoje, né? O torcedor me abraça, o torcedor é muito agradecido. E sempre, às vezes, quando eu posto alguma coisa relacionada a Paysandu, a torcida sempre comenta lá com o maior carinho, e então fico agradecido. Papão, ó, coração sempre. Isso, é Augusto Recife. Irmão, estamos terminando a nossa resenha. Eu queria puxar agora para alguns assuntos que, assim, que a gente vê que, né, que tá na mídia. É sempre bom escutar de vocês, atletas, Sim. que performarem em alto nível, porque a gente quer saber, a gente escuta muito coisa no STF, nós queremos saber de vocês, que são a principal estrela e que fazem o futebol acontecer. Como é que você vê, cara, essa chegada das bets aí no futebol? Olha, Andrezão, hoje mudou muito, né, o que se fala em tudo, né? Antigamente era uma situação, agora é outra, e a gente tem que acabar se adaptando. Eu falo que a gente tem que acabar se adaptando, né? Tem uns que concordam, tem outros que não, mas assim, se for algo realmente para ajudar o futebol, né, que venha para beneficiar, que seja algo bom, sempre é válido, né? E assim, é importante porque a gente vê muitos clubes hoje, né, lado financeiro aí, quebrado, a verdade é essa, né? Se realmente for para benefício de ajudar os clubes financeiramente, né, eu falo em relação a patrocínio, em relação a reerguer o clube, é bem-vindo. E que seja transparente com o Exatamente, torcedor, né? que seja transparente, porque se você ficar algo oculto, a gente começa aquele sinal de interrogação, e aí? O que Como está é que é? acontecendo? Como é que Como que é funciona? isso? Que seja algo que a gente venha entender, que seja algo transparente. Se for algo verdadeiro, algo bom, que venha beneficiar, pô, ótimo. Para mim, assina embaixo. Assina embaixo, eu Assina também embaixo. acho. E a gente vê hoje, Recife, assim, fazer futebol não é barato, é caro, cara. Eu falo, André, eu comento com meus amigos, você vai fazer uma peladinha final de semana, você gasta? Você gasta. Imagina futebol profissional. E ao mesmo tempo que a gente vê gestões equilibradas, como o Palmeiras, como o Flamengo, que vem ganhando tanta coisa nesses Sim. últimos anos, cara, justamente por isso. Porque conseguem contratar jogadores com status maior, que vem ganhando mais. Infelizmente, não infelizmente, mas assim, qualidade tem preço.
E nem todo jogador que vai vir com status milionário vai dar certo. Sim. Mas a chance é muito mais alta. Gestão é tudo. Gestão é tudo. Se você tem uma gestão equilibrada, um clube equilibrado, uma gestão transparente, não vou cravar aqui 100%, mas para vir o resultado, vem. Rápido. Não tem como. E a gente está vendo isso no Cruzeiro, né? O Cruzeiro deu essa reerguida muito pelo fator dinheiro, né? O Cruzeiro precisou de sanar as dívidas, fechar a torneira, organizar a casa e começar esses investimentos, né? Você começa a trazer um jogador da Europa, né? Você começa a trazer um próprio Gabigol. Pô, veio de graça, mas tem um salário alto, agora é um cara de um status maior, né? Então, assim, você começa a qualificar o seu elenco. Exatamente. E outra, eu vou até falar algo aqui, né? Totalmente assim, não do que a gente está falando aqui, né? Mas assim, o investimento que hoje se faz nas bases. Porque a base é a sustentação do clube. Então, é importantíssimo realmente você investir numa base, pô, porque ali está o futuro do clube, ali onde você vai fazer uma venda de um jogador de base, onde vai sustentar o clube. Eu falo porque na nossa época lá atrás, né, eu lembro que de 2002 até 2004, 2006, eu acho, o Cruzeiro conseguiu aí vender 26 jogadores formados na base, 25 a 26. Então, se o Cruzeiro conseguiu se manter aqueles anos ali, foi por causa da base. Pela então, venda dos jogadores. O futuro de um clube está lá na base, então vamos investir na base. Porque tem muitos jogadores talentosos lá que... E outra coisa, não fique com medo de, precisa pegar experiência. Vai pegar experiência jogando. Perfeito. Põe um menino lá jogando, gente. Como é que a gente vai ver o menino? É saber o momento certo, né? Para não colocar o menino numa fria. Lógico. Mas é oportunizar. Você oportuniza o menino, mas você não vai pôr a carga em cima do menino. Pô, joga aí, ó. Faz o que você faz lá na base, faz aqui. Eu, particularmente, Recife, eu falo muito que assim, eu não gosto, cara, André, de quando você começa a comprar muito jogador assim, você compra de outro clube jogador com 20 anos. Sim. Cara, o jogador de 20 anos você tem que estar fazendo na base. Claro. Você tem que fazer na base. Sabe por quê? Assim, Concordo. A base dos clubes, você pega os clubes de Série A, sim, os clubes gastam muito com a base. Sim, né? sim. Hoje é viagem, coisa que antigamente a gente não tinha na base. Mas hoje o menino da base, antigamente a gente tinha uma Copa Integração, um Campeonato Mineiro. E só. Se você tivesse no Júnior, uma Taça São Paulo. Se preparava para a taça. Se preparava para a taça. Né? Era a grande oportunidade. Hoje não, hoje os meninos jogam Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, televisionado. Que é calendário o ano inteiro, cara. Calendário o Ou ano seja, inteiro. então custa caro você manter a Exatamente. base. E você precisa de aproveitar isso. Tanto no seu clube, tanto no seu elenco principal, como fazer venda. Então, assim, a partir do momento que você começa a contratar um menino de 20 anos, cara, tá errado. Isso aí você tem que fazer dentro de casa. Com certeza. Eu sei que hoje em dia a paciência é curta, né, em relação a resultado, principalmente da base, né? Antigamente existia muita paciência porque ali era a formação, né? E assim, lógico, né, que um trabalho bem feito, né, com certeza você vai render frutos, né? E tenho certeza que lá na base a gente tem muitos jogadores talentosos aí que pode render fruto futuramente aí para o clube. Ah, que legal, que legal. Né? Você que agora está com essa função, que está com esse olhar, né, de viver base, é justamente isso, né? Claro. É dar condição para os meninos, Exatamente. Filtrar o que é bom, o que é ruim. Esses meninos têm muito acesso à informação, né, Recife? Sim. Então, assim, é o menino que tem na palma da mão dele o que o Vinícius Júnior faz lá e acha que aquilo é tendência, mas opa, calma. Na verdade, a função, principalmente dos pais, né, das empresas hoje que gerenciam a carreira, né, é realmente blindar os meninos por causa disso, né? Porque as informações chegam muito rápido, né? E a gente tem que tomar até muito cuidado, porque realmente filtrar as informações que sejam boas, porque a paciência hoje do ser humano é zero. É zero. Porque o ser humano hoje não quer saber se é menino, se tem 15, se tem 14 anos, se tem 12. Vai num comentário ali numa rede social e detona o menino. Tem que tomar muito cuidado, porque isso pode até acabar com a carreira do menino, né? Pode até entrar numa depressão aí, largar o futebol, não quero mais isso. Então a gente tem que ter sabedoria, tomar cuidado no que a gente vai comentar, no que a gente vai falar, porque isso pode acabar com talento. Com né? talento. A gente tem um talento ali, né? E pode desperdiçar um talento. Irmão, uma resenha muito boa. Para fechar agora, ano que vem nós vamos ver o ano de Copa do Mundo, cara. A seleção brasileira, né? Esse período novo de Carlo Ancelotti. O que você acha? Como é que você acha essa vinda dele? O que você projeta para o Brasil no ano que vem na Copa do Mundo? Eu estou esperançoso. Assim como eu estive em 2018, com a chegada do
do Mister Do Ancelotti, criou uma expectativa boa, principalmente por minha parte, né? Porque eu sou brasileiro, nós somos brasileiros, né? Esses 2 jogos que fizemos aí pela eliminatória, eu gostei. A gente já viu uma mudança, já né? viu uma mudança. A gente tem um ano aí, né, para formar uma seleção realmente sólida, né, que chegue com força, que a gente chegue bem na Copa do Mundo. Eu estou esperançoso, Andrezão, estou esperançoso. Eu também acho que essa mudança precisava, né? Sim. E não só dos treinadores, acho que mudou essa mentalidade dos jogadores. E outra, gente chegou com um treinador aí de nível que, né, não estou desrespeitando nossos treinadores brasileiros, mas um cara que tem um nome, que tem uma história aí no Uma futebol carreira mundial. consolidada, né? Tá louco. Existe o respeito até por parte dos jogadores, né, em relação a ele. Então, ter certeza que realmente os jogadores, nós não, os jogadores brasileiros abracem realmente ele, né, para que a gente possa aí, se Deus quiser, ir conquistar essa Copa do Mundo. Irmão, show, é bom demais te escutar. Top. Você é um cara de uma carreira consolidada, ídolo de um clube. Eu, quando falei com alguns amigos que iria lhe receber, fica aquela sensação, os caras, todo mundo transmitindo assim, não, fala pra ele que a torcida ama, fala que a torcida respeita o time de 2003. Então, assim, fica o meu agradecimento você aqui, por receber você aqui, por saber o tamanho que é o Augusto Recife, o que a torcida gosta de você, o que a torcida gosta daquele elenco. Então, assim, eu transmito todos os sentimentos do torcedor cruzeirense, cara, para vocês, para aquele elenco, cara, muito obrigado. Eu que agradeço, Andrezão. Quero agradecer também ao torcedor cruzeirense, ao torcedor do Papão, principalmente os cruzeirenses, né? Porque a gente vê o carinho que eles têm, né? Pelo aquele nosso elenco de 2003, por tudo que a gente fez naquele ano. Para mim, é um privilégio muito grande de sair na rua e ser reconhecido e o torcedor chegar em mim e agradecer. Então, foi algo que realmente marcou muito, né? Não só para mim, para nós cruzeirenses. Então, fica aqui meu agradecimento. Muito obrigado realmente de coração pelo carinho, né, que vocês têm com a minha pessoa. Galera, Augusto Recife esteve na casa hoje. Então, assim, é muito bom você que ficou até o final aí. Cara, peço que vocês se inscrevam no canal, curta, ativa o sininho aí. Cada semana nós vamos estar trazendo gente aqui com esse gabarito, campeã, para a gente estar trocando resenha, saber de bastidores, saber dos elencos, beleza? Então, se inscreve aí, deixa o sininho e vamos que vamos. Aquele abraço.